Uma ideia teológica está dividindo opiniões há décadas, e ela vem de um dos nomes mais influentes do cristianismo moderno, John Piper. A afirmação é simples, mas altamente controversa. Deus quer que você seja feliz. Mas, afinal, o que exatamente John Piper quis dizer com essa afirmação? Pastor, teólogo e autor, Piper se tornou conhecido por uma proposta ousada, o chamado hedonismo cristão. Durante séculos, a espiritualidade cristã foi marcada por disciplina, renúncia e dever. A busca por prazer muitas vezes era vista com desconfiança, e isso até o dia de hoje, onde a palavra hedonismo remete a um egoísmo e uma busca por prazer acima de tudo e levando ao pecado. Em outras palavras, quanto mais sério e rígido for o cristão, mais espiritual ele é. Porém, Piper começou a questionar isso, principalmente na sua vida, e depois de uma experiência pessoal, ele levou isso para uma teologia que revolucionou o pensamento teológico mundial. Ao estudar profundamente os escritos de Jonathan Edwards, Piper encontrou uma ideia que mudaria completamente a sua teologia. Deus não é apenas obedecido, ele é desfrutado. O que Piper propõe é o seguinte, irmãos: todo ser humano busca felicidade, e isso não é opcional, mas inevitável. O problema não é a busca por prazer, o problema é onde você está buscando o seu prazer, e esse é o segredo do hedonismo cristão. A principal afirmação de Piper resume tudo: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Piper diz, por exemplo, que nos Salmos há a afirmação de que na tua presença há plenitude de alegria. E o próprio Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, a alegria servindo a Deus, estando em Deus, não é opcional, é um mandamento. Mas dentro dessa teologia da alegria surgem algumas críticas. E aqui entra o ponto crítico da teologia de Piper. Alguns dizem que essa ideia ela transforma Deus em um meio para a felicidade, e outros acusam o Piper e a sua teologia de egoísmo espiritual. Eu já quero saber a opinião de vocês aí, o que você acha do hedonismo cristão? A resposta de Piper a essas críticas é uma resposta bem direta. Piper diz que Deus não é um meio para a alegria, mas ele é a própria alegria. A lógica por trás disso é bem simples, irmãos. Se Deus é o bem supremo, então encontrar prazer nele é reconhecer quem ele é, e isso glorifica a Deus. Durante séculos, muitos cristãos acreditaram que ser feliz demais era suspeito, rir demais era carnal, prazer perigoso e alegria é quase um pecado. Mas e se eu te dissesse que essa ideia não nasceu exatamente na Bíblia? Quem te ensinou que Deus tem problema com a sua alegria? Existe uma ideia muito comum entre cristãos, talvez você mesmo já tenha sentido isso, que se eu estiver feliz demais, algo deve estar errado. A espiritualidade virou em muitos contextos sinônimo de seriedade, silêncio e até tristeza. E sem perceber, a gente começa a associar sofrimento à santidade e prazer a ser igual a pecado. Mas isso não veio do nada. Nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja enfrentava um mundo completamente dominado pelo hedonismo greco-romano, epicurismo, que defendia que o objetivo da vida era o prazer, e Epicuro, que ensinava que evitar a dor e buscar prazer era o caminho para a fidelidade. O problema? Isso muitas vezes levava à imoralidade. Então, a igreja reagiu, mas talvez reagiu forte demais. Surgiu então uma corrente, irmão, chamada ascetismo cristão, que viu o corpo como inimigo e o prazer como algo a ser combatido. Agostinho de Hipona escreveu sobre a luta contra os desejos desordenados, e Jerônimo defendia a renúncia radical, incrementando o debate. Monges se isolavam, jejuavam por longos períodos
e evitavam qualquer tipo de prazer no auge desse debate teológico. E a lógica era bem simples. Se o prazer leva ao pecado, então nós devemos fugir do prazer. Isso não é exclusivo do cristianismo. No budismo, nós vemos o ensino de que o desejo é a raiz do sofrimento. Gautama propôs o desapego como caminho para a libertação. No hinduísmo também, nós vemos uma valorização do desapego, e eles veem o prazer como algo temporário e ilusório. O islamismo permite a alegria, mas sempre sob disciplina rígida e limites morais claros. Percebe o padrão, irmãos? Muitas tradições têm medo do prazer, porque o prazer ele pode sair do controle. Com o tempo, essa desconfiança virou cultura, e aí acontece algo muito perigoso. A gente não combate o pecado, a gente combate a alegria por si. Mas a Bíblia diz, no Salmo 16, versículo 11, que na tua presença há plenitude de alegria. Deus não é contra a alegria, ele é contra ídolos. Séculos depois, alguém ousou dizer algo chocante. Deus não apenas permite sua alegria, mas ele exige a alegria. E mais, ele disse que você glorifica mais a Deus quando você está satisfeito nele. E essa ideia ficou conhecida como hedonismo cristão. Talvez o problema nunca foi a alegria em si, mas onde você está buscando ela. A história mostra que quando o prazer vira Deus, ele destrói. Mas quando Deus é o seu prazer, então isso transforma a sua vida cristã e faz com que você seja um cristão bíblico. Eu vou recomendar para vocês um livro chamado Idolatria do Coração, um Inimigo Ignorado, da editora Cultura Cristã, pelo autor Felipe Fontes, que vai tratar muito melhor esse tema. Agora, o problema central da questão aqui é a busca por prazer. Então, em outras palavras, o problema não é que você queira ser feliz, mas que você está tentando ser feliz longe de Deus. E essa busca de felicidade longe de Deus é, por si só, egoísta e pecaminosa. O principal livro de Piper sobre esse tema é o livro Em Busca de Deus, que é um dos livros de Piper mais famosos aqui no Brasil. Eu lembro quando eu li esse livro, a impressão que eu tive é que essa é uma ideia extremamente bíblica, porque é muito bem defendida e muito bem mostrada. O que Piper fez não foi criar uma ideia nova a partir da sua própria teologia, mas ele tirou e provou essa doutrina através das Escrituras. Esse livro ele é genial, irmãos. Inclusive eu vou deixar o link aqui para, se você quiser dar uma olhada e lida nele, se você ainda não leu, né? Você pode estar olhando, que eu vou deixar na descrição. Mas a ideia central de Piper é incrível, irmãos, porque ela traz esse padrão bíblico de que cristãos que se deleitaram em Deus estavam em busca desse prazer por Deus e em Deus, e não nas coisas do mundo. E isso mudou tudo, porque o fardo da vida cristã, de ser severo, de negligenciar coisas, esse fardo ele é retirado a partir de quando você encontra prazer no próprio Deus. A ideia continua sendo amplamente debatida no meio cristão, apesar de que hoje em dia, principalmente no meio reformado, muitos cristãos aceitam muito bem a ideia do hedonismo cristão, porém, em outros meios que se igualam, por exemplo, ao sistema legalista, muitos cristãos não aceitam essa ideia por achar que a vida cristã tem que ser apenas um fardo pesado e que você não deve, de maneira nenhuma, buscar o próprio prazer. E, na minha opinião, isso é totalmente errado. Por mais que essa doutrina seja criticada por alguns e defendida por outros, nós temos a ideia de que uma coisa é certa nessa história. Ela nos obriga a repensar o que significa viver para Deus. E é exatamente isso que é revolucionário na ideia de Piper, na teologia de Piper. Piper não trouxe algo novo, mas ele escavou, encontrou e lapidou uma doutrina bíblica e histórica também que nos fez repensar o nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a história e nós vemos cristãos que viveram para a glória de Deus, que doaram a sua vida para a glória de Deus, a nossa tendência é pensar que a negligência do seu próprio eu e buscar o prazer de Deus
foi o ponto principal para que a vida deles realmente culminasse em uma vida gloriosa diante de Deus, uma vida útil nas mãos de Deus. Mas a grande verdade que nós não podemos negar na vida de grandes heróis da fé e de homens e mulheres que buscaram a Deus é que eles encontraram prazer em Deus. Então eles não apenas negligenciaram os prazeres do mundo, mas encontraram prazer no próprio Deus. E é essa a ideia principal do livro de Piper. E talvez a pergunta não seja se você busca felicidade, mas aonde você está tentando encontrá-la. John Piper hoje em dia está com 80 anos e é um dos teólogos mais respeitados que nós temos vivos ainda, e o seu debate, a ideia que ele levantou continua trazendo questionamentos e continua revolucionando. Todo mundo que lê esse livro pela primeira vez encontra uma verdade que o liberta e que o ajuda a realmente viver para a glória de Deus. Então, se você não conhece esse livro, se você não conhece John Piper, esse vídeo é para te incentivar a conhecê-lo e ler o livro Em Busca de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei, comenta, compartilha ele com seus colegas e amigos e também nos ajude se tornando membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Deixa também sugestões de vídeos novos aqui no canal, quem sabe eu possa falar sobre um tema que você vai sugerir para nós. Então até o próximo vídeo, valeu!